pessoal, tudo certo? Canal Caju Tricolor na área, então já aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, deixa o like no vídeo para ajudar na divulgação e, claro, compartilhe o que você pensa em relação aos assuntos que a gente traz tanto nos nossos vídeos como também nas nossas lives. Pessoal, passando aqui para falar com vocês sobre as últimas novidades do mercado do Grêmio, o que de melhor aconteceu, tanto para a chegada quanto para a saída. Tem novidade importante e a gente vai contar tudo aqui nesse vídeo. Vamos começar então pelo primeiro assunto, que é o primeiro reforço de 2024. O Grêmio que já anunciou duas contratações ainda no fim do ano passado, o Soteldo e o Dodi, e agora está muito próximo de anunciar mais um. Trata-se de Rogélio Funes Mori, jogador que estava no Monterrey do México, 32 anos, e que deve ser uma das opções de ataque para o time do técnico comandado comandado pelo técnico Renato Portaluppi. Pois bem, a informação trazida primeiramente pelo Diogo Rossi é de que nas próximas horas, a gente pode caracterizar ainda como nessa semana, o jogador vai dar o sim ou não definitivo ao Grêmio para de fato ser contratado, né? O Grêmio já tem um acordo com o Monterrey, o Grêmio já tem um acordo com o staff do jogador, mas resta o ok do atleta, definitivo para ele vir com a sua família e morar em Porto Alegre para jogar no Grêmio. O jogador tem um acerto com o Grêmio para um contrato de 3 temporadas, ou seja, até o fim de 2026. O Grêmio está montando uma espécie de projeto para convencer de fato o jogador a sair do México. Ele tem outras propostas do futebol mexicano, mas financeiramente e também em questão de projeto, a proposta do Grêmio é a que mais agradou tanto o jogador quanto ao seu empresário e as pessoas que estão envolvidas na negociação. E aí a gente diz de intermediários, pessoas que estão autorizadas a participar desse negócio. O Grêmio já está otimista com a situação do Funes Mori há um bom tempo. O Grêmio considera internamente que sim, é o jogador mais próximo a ser anunciado. E agora, se o jogador der o ok, que pode acontecer a qualquer momento, mas a tendência é de que isso aconteça entre hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, o Grêmio vai anunciar a contratação do Funes Mori para ser, como eu disse, uma das opções. Não é o nome principal, porque a ideia do Grêmio é trazer o Funes Mori e mais um. Se fala muito no Abubakar e a gente vai conversar também sobre isso, mas o Funes Mori de fato é o nome que hoje está mais próximo de ser anunciado pelo Grêmio para 2024 e existe uma grande possibilidade, inclusive, dele já estar em Porto Alegre na reapresentação do elenco que acontece no dia 8, tá bom? Vamos falar então sobre Abubakar, porque foi outro nome que teve novidade, foi outro nome que gerou novamente um frisson aí nas redes sociais. Basicamente, gente, a situação é a seguinte, ela não tem uma evolução muito grande em relação àquilo que a gente já trouxe em outros vídeos para vocês. O jogador tem algumas propostas, uma delas é o Grêmio, e o Besiktas não conta com o jogador. O que acontece foi que desta vez o fato do Besiktas não contar com um atleta foi uma informação confirmada pelos seus representantes, por um dos seus representantes para a imprensa turca e inclusive esse representante confirmou que o Grêmio tem uma proposta por esse jogador. Essa proposta é uma proposta também de 3 anos, tá? Ou seja, até o fim de 2026, por um salário na casa de 1.400.000 a 1.500.000 reais, tá? Então essa situação do Abubakar deve ter a participação de investidores. A gente ainda não sabe se é para arcar com os salários ou se é para ajudar na compra, porque o Grêmio vai precisar comprar esse jogador do Besiktas e a proposta ela é relativamente forte. A gente está falando de uma proposta de aproximadamente 3 milhões de euros. Então, a gente ainda não tem essa informação se os investidores vão ajudar com os salários, com a compra, ou se um investidor vai ajudar com a compra e outro com os salários. Porque, por exemplo, o Celso Rigo, que é o dono da Prato Fino e que ajudou o Grêmio na temporada passada, ele ajudou das duas maneiras. Ele ajudou para viabilizar a compra do Cristaldo e do Carbajo e ajudou para dividir os pagamentos do Luis Soares. Então é um investidor que está disposto a fazer desses dois lados. A Marquespan, que também ajudou no salário do Soares, ajudou apenas no Soares e só no salário. Antes disso, já tinha ajudado o presidente Romildo Bolzan na contratação do Elkeson. A Marquespan ajudou com uma parte do salário também, mas a Esportes da Sorte, por exemplo, ajudou com os salários do Soares. Então a gente precisa ver ainda, a gente ainda não tem essa informação de como cada investidor vai ajudar nessa operação do Abubakar, mas certamente terá e tem a presença desses caras, porque como a gente já trouxe em outros vídeos também, o Grêmio já tinha se reunido com esses investidores para ver se a parceria estava de pé para 2024, dependendo do nome que fosse apresentado. Então, a situação do Abubakar é essa. Acontece que o jogador precisa dar o aceite. Assim que o jogador der o aceite, aí sim, Grêmio
staff do jogador e o Besiktas vão partir para essas arestas, digamos assim, né? Para esses termos finais, detalhe aqui, detalhe ali, se vai ter bonificação em dinheiro, se não vai ter essas coisas que são menores do que o aceite do jogador. Se o jogador der o aceite, aí sim a situação caminha de uma forma mais significativa, né? Lembrando que ainda no mês de janeiro o Aboubakar vai iniciar a disputa da Copa Africana de Nações com a seleção camaronesa, tá? Outra situação importante referente a reforços, tá? O Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que também gerou um debate aí nas redes sociais. Até o momento, o Grêmio não apresentou proposta oficial para esse jogador. É um jogador que está no radar do Grêmio, o empresário dele tem ótimo relacionamento com o Grêmio, inclusive o empresário dele é o empresário do Bitelo, né? O antigo empresário do Bitelo, que recebeu uma parte do dinheiro aí quando o Bitelo foi vendido ao Dinamo de Moscou da Rússia. Então, a diretoria do Grêmio e o Marcelo Caran, que é o empresário dele, tem um bom relacionamento. O Cruzeiro rejeitou uma oferta do Internacional de 8 milhões de reais pela contratação do Marlon, então, obviamente, o Cruzeiro vai querer mais do que isso. Certamente, e aí é uma informação de, não é de bastidor, mas uma situação de corredor, a gente pode caracterizar assim. Existe a possibilidade do Celso Rigo ajudar com um aporte financeiro, seja dando garantias bancárias ou até mesmo emprestando dinheiro para fazer a compra desse jogador. O Cruzeiro pede uma quantia de 4 milhões de euros, até agora, desde a janela da metade do ano, não chegou nenhuma proposta nem próxima a isso. Outros clubes fizeram contato, como o Corinthians, por exemplo, mas a proposta oficial de 8 milhões do Inter foi recusada. Então, o Grêmio deve oferecer uma proposta, pelo que a gente tem de informação, na casa de 11 a 12 milhões de reais. Então vamos ver como vai ser a movimentação nos próximos dias. Essa proposta pode chegar na mesa do Cruzeiro e o Cruzeiro recusar também. Mas o Grêmio vai fazer um movimento oficial pelo Marlon, que é uma das prioridades para a lateral esquerda do time. E falando aqui sobre o último assunto do vídeo, que é Ferreira, porque a situação do Ferreira está se arrastando, e o Ferreira ainda não foi vendido. O jogador está na mira do Bahia e do São Paulo, e o Grêmio colocou uma condição, 8 milhões de reais, 1,5 milhão de euros pelos seus 35% do que tem dos direitos econômicos do jogador. Quem paga leva. O São Paulo sinalizou de forma parcelada, o Bahia sinalizou de forma de pagamento à vista, o que é mais atrativo para o Grêmio porque melhora no fluxo de caixa nesse momento. O que acontece? O Ferreira está disposto a jogar no São Paulo e ele avisou o Grêmio que a prioridade nas negociações é com o São Paulo. Por isso, o time paulista tem uma preferência, uma vantagem em relação ao Bahia. Agora, o Grêmio confirma sim que a proposta do Bahia, que é de pagamento à vista, pela mesma quantia do São Paulo, é mais atrativa, mas vai deixar nas mãos do jogador resolver, porque de qualquer maneira as propostas em valores, elas são muito parecidas, tá? Muito provavelmente a vontade, o desejo do Ferreira vai pesar, a não ser que o Bahia coloque mais uma grana ou consiga convencer o jogador, porque está fechando contratações de peso, uma delas é o Everton Ribeiro. Então a gente tem que ver como é que vai ser nos próximos dias, mas existe, assim como a gente falou na situação do Funes Mori, existe uma possibilidade disso já se resolver antes da reapresentação no dia 8. Nós estamos entrando no dia 3, então tem aí 4, 5 dias para resolver essa situação. Tudo indica que isso será resolvido nesse prazo, porque tem muita divergência ainda em questão de porcentagem, como o Ferreira e o empresário dele têm a maior parte do seu passe, pode ser que um clube queira comprar um percentual maior do que o outro, e isso pode levar a negociação para cá, levar a negociação para lá, mas isso não envolve o Grêmio. O Grêmio já colocou o preço nos seus 35% que tem, 1,5 milhão de euros. A proposta do Bahia, como eu disse, é melhor porque é à vista, mas o Grêmio deixa nas mãos do jogador para definir o que é melhor para o futuro dele. Fato é que o Ferreira está com 1,5 pé fora do Grêmio para esse ano de 2024. E aí, o que achou das informações? O que acha das negociações que o Grêmio está fazendo? Comenta aqui embaixo que a gente está curioso para saber. Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e deixa o like. Tamo junto, um grande abraço, valeu, até a próxima. Tchau!